O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. O que você entende como real? A casa, o carro, o sofá, suas roupas. O que você come, toca, sente e vê é o que você entende como sendo real? Isso que citei não é real. São realidades dentro da Matrix. Você quer saber o que é a Matrix? Matrix está em toda parte. É um mundo que acredita ser real, para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, como todo mundo. Você nasceu em um cativeiro, nasceu em uma prisão que não pode ver, cheirar ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Tudo que acreditamos ser real é apenas uma ilusão. A única coisa que é real é a energia. A energia que está em tudo, em todas as coisas. A energia que vibra em baixa frequência. As ondas se tocam e se solidificam, criando assim um mundo físico. Os governantes, também conhecidos como anjos caídos, as religiões, são responsáveis por manter as baixas vibrações nos seres humanos. Eles criam crises financeiras, doenças, separação das pessoas através de crenças religiosas, etnias, fronteiras. Eles criaram um sistema jurídico injusto que sempre beneficia quem tem dinheiro. Criaram empregos mal remunerados, exigindo assim que as pessoas trabalhem como escravos, recebam uma remuneração que condiz com o seu trabalho e que não é compatível com o preço de um aluguel, com o preço dos alimentos e que não sobre dinheiro para o lazer, tornando assim inviável um trabalhador com o seu próprio salário suprir suas necessidades básicas. A insatisfação que os seres humanos sentem em relação à sua vida não permite que percebam que existe a Matrix. E por esse motivo, o ser humano não busca a sua evolução espiritual. Esse é um pequeno exemplo de como os governantes mantêm a baixa vibração no planeta. Quanto mais baixo o mundo vibra, mais o mundo físico se torna sólido e mais se torna primitivo, grosseiro, denso e selvagem. Mais vemos crimes, mais vemos degradação do ser humano, que começa a agir como se fosse um animal primitivo. O governo manipula as nações do mundo todo usando cor, sangue para criar inimizades. O homem branco, preto, amarelo, verde não são inimigos. São vítimas dos mesmos governantes, porém esses homens não percebem isso e permitem serem manipulados, agindo exatamente da forma que os governantes querem. A diferença entre o ouro e a madeira é simplesmente a frequência. Quando se acelera a vibração, a matéria se torna menos densa e, dependendo da frequência, ela desaparece. Deus é um arquétipo para representar essa energia que vibra em alta frequência, que é o que chamamos de amor. A energia do amor é a vibração que torna possível o inexplicável acontecer. E Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Precisamos compreender a realidade como adultos, porque só assim entenderemos que quando perseguirmos o dinheiro, estamos perseguindo apenas uma energia. Deus é o vácuo, o vazio, o nada que se torna o tudo, o início, o fim.
do vazio e da escuridão surge a luz, e o vazio não é mais vazio. O vazio quer dizer que existe espaço para o novo nascer. O universo expande e retrai. Nós somos um microcosmo, somos um pequeno universo individual. Se quisermos conhecer, precisamos conhecer o universo. Os seres humanos discutem por causa do seu Deus, certo e errado, bom e mal, e não percebem que tudo está contido na unidade. Não existe dois lados. Tudo faz parte de uma unidade que tem dois polos, duas extremidades, mas é uma unidade. Deus é a energia invisível que permeia por todo o universo. Essa energia não pode ser vista com os olhos humanos, apenas com os olhos espirituais. Todas as brigas e discórdias do mundo são meras distrações. O ser humano que vive do outro lado do mundo e quer ser que eu sei que ele exista, faz parte de mim. A evolução coletiva é a minha evolução. Nossa missão é atingir a nossa evolução espiritual, individual e coletiva. E por esse motivo devemos compartilhar o conhecimento que temos e tentar de alguma forma contribuir para que mais pessoas despertem e descubram a verdade. Éramos apenas uma energia que se expandiu e explodiu. Essas pequenas energias precisam expandir, retornando para o lugar de onde vieram. Quando todos retornarem, haverá uma nova explosão e assim novos universos surgirão. Você é um universo. Você é Deus. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela acústica e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Viver como filhos da luz. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos.
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi Cristo que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do dom do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Por trás daquilo que você vê, existe a realidade que você só conseguirá ver quando você entender que a realidade está oculta e que precisamos desenvolver olhos que enxerguem o que está oculto. O mundo espiritual deve ser compreendido como ele é. Não tente compreender o mundo espiritual como você compreende o mundo físico. Autor desconhecido.